Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus. A Ele, o Senhor, seja toda a glória, todo louvor, toda a honra para todos sempre. Somente Ele é Deus, não há outra além dele. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos, em primeiro lugar, boa noite a todos em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja multiplicado na vida de cada um de vocês, né? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos reunimos, ó Deus, diante da Tua face, diante da Tua presença, em nome de Jesus, em espírito e em verdade. Tua palavra diz, meu Senhor, que não no monte em Jerusalém, nem no templo em Jerusalém, nem no monte em Samaria, mas onde nós estivermos, adoraríamos ao Senhor em espírito e verdade. Aqui estamos nós, cada um na sua casa, no seu lugar, na Tua presença, para glorificar o Teu nome, bendizer ao Senhor, render graças ao Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, toda a bênção, todo o benefício, toda a bondade, toda sorte de bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado em Cristo Jesus, todos os livramentos, Tua fidelidade, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, toma a primazia nessa hora, neste culto que prestamos ao Senhor, nesse momento que unimos a nossa fé diante da Tua presença, toma a primazia e glorifica o Teu nome, Senhor, que a Tua presença no meio de nós, onde nós estamos, reunidos como igreja do Senhor, seja poderosa, atuante, para a glória do Teu nome, operando em nós a Tua vontade e aquilo que nós precisamos de Ti, meu Senhor. Então, meu Deus, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus, abençoa cada casa, cada lar, cada família, Pai, que está reunida agora, diante da Tua presença, nesse momento de união, de unidade, de fé, e de propósito diante do Senhor. Nos abençoa, Deus, a todos, abrindo a cada um o entendimento para que se compreenda a Escritura, para que se compreenda a Tua palavra. Peço ao Senhor que o Espírito do Senhor fale poderosamente, de modo especial, a cada servo Teu, a cada filho Teu, a cada amado do Senhor, a cada um dos Teus eleitos e queridos nesta hora, em nome de Jesus, para a edificação, para a consolação e para a exortação também, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, damos graças, desde já, em Cristo Jesus. Amém. Nos conduza, nos abençoe. Então, irmãos, aqui estamos em nome do Senhor, falando um pouco sobre nosso Senhor Jesus. Muita gente conhece a Cristo de ouvir falar, e de ouvir falar pouco, relativamente pouco, Nós precisamos conhecer de Cristo aquilo que a própria Bíblia fala a respeito dele, Nós temos visto aqui, de domingo para cá, que Jesus é o verbo vivo, é a palavra de Deus, que estava com Deus desde o princípio, que criou todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, a vida estava nele, ele era a luz do mundo, Nós vimos também que ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, Nós vimos também, que o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu, e nós vimos que todo aquele que crê nele é feito filho de Deus, Mas quem são aqueles que creem? Nós vimos aqui na quarta-feira passada, são aqueles que nasceram pela sua vontade, aqueles que nasceram segundo a vontade do Pai, aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. Então, todas as pessoas que nasceram segundo a vontade de Deus crerão em Jesus. Vai chegar o momento em que a fé será concedida, Jesus Cristo será revelado, e essa pessoa conhecerá Jesus, e essa pessoa conhecerá o Pai, e ela será nova criatura, ela irá nascer de novo, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, ela vai ser selada com o Espírito Santo da promessa, como Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 1, quando chegou o tempo certo, que aprove a Deus, que Deus quis, que Deus pré-estabeleceu, que Deus escolheu, determinou e fez acontecer. Quando chegou esse tempo,
essa hora, a hora certa, Deus vai e revela a Jesus Cristo no Paulo, no Saulo de Tarso, que passa a ser chamado Paulo depois, porque ele já não era mais aquele Saulo, ele tornou-se nova criatura e agora ele vive a sua vida para a fé do Filho de Deus. Então, o que nós vemos biblicamente? Pessoas que nascem segundo a vontade de Deus, essas pessoas irão crer em Jesus, se tornarão filhas de Deus. Quando? Quando o momento de Deus, o momento que o Pai tem preparado chegar para acontecer, quando aprove a Ele revelar o seu Filho a nós, quando chega o dia, chega a hora, a pessoa ela vai receber a fé viva da parte de Deus, aquela fé que nos leva à mudança, aquela fé que produz mudança, aquela fé que nos transforma, aquela fé que nos faz crer de fato, sermos convictos na palavra de Deus e no próprio Deus em pessoa, aquela fé que nos faz morrer até se possível for, se preciso for, defendendo-a e jamais a negando, né? Aquela fé que nos leva a vivermos para obedecer a Deus. O maior desejo do coração de um filho de Deus é obedecer a seu Pai. Essa é a vontade do Filho de Deus. Cristo certa vez diz aos discípulos, né? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e em realizar a sua obra. Para Cristo, aquilo era como um alimento, aquilo fazia ele ficar vivo e forte. Era fazer a vontade do Pai que estava nos céus, era realizar a vontade do Pai e fazer a obra que o Pai o havia determinado para fazer. Então você veja o que acontece com os filhos de Deus, tá? Eles vivem, eles passam a viver única e exclusivamente para o serviço, para a glória de Deus, para o culto a Deus, para a adoração ao Senhor, para uma comunhão privilegiada, para uma comunhão especial com Deus através do Espírito Santo, tá certo? Então a gente continua mais um pouco aqui, tá bom? Capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 15 ao 18. O João que escreveu fala a respeito do João Batista, que ele diz, João testemunha a respeito dele, ou seja, João que não era a luz, mas que veio para dar testemunho da luz, que era João Batista, tá certo? Ele falando a respeito de João Batista, ele diz, João testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá certo? Então, o que João Batista fala a respeito de Jesus? Quando ele vê Jesus, ele exclama e ele diz, olha, esse aqui é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, mas ele tem a primazia, o senhorio é dele, porque ele já existia antes de mim. O próprio João Batista testifica que Cristo tinha a primazia era dele, o primeiro lugar era dele, né? O lugar alto era dele, por quê? Porque ele já existia antes mesmo de João existir. Ou seja, o próprio Cristo é quem fez todas as coisas, quem criou todas as coisas, quem criou o mundo, né? E o mundo da época não havia conhecido. Tá bom? E ele diz, porque nós todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós. Aí é a graça comum, é a graça comum a todos os homens, não somente aos filhos de Deus, mas também àqueles que são apenas criaturas de Deus, tá? A Bíblia também nos fala que o Senhor Deus, ele é bom até para com injustos e maus, tá certo? Então, o João evangelista aqui, ele escreve dizendo que todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua totalidade, e graça sobre graça, favor sobre favor, bondade sobre bondade, da parte de Deus nós recebemos. Ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei foi somente para o povo judeu,
A lei de Deus não foi para mim, nem para você, nem para nenhum dos que não são judeus, né? Que os judeus se referem como gentios. As gentes é um termo até pejorativo, tá? Mas ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, né? A graça que é para toda a raça humana, para todos os eleitos de Deus, todos os escolhidos de Deus, esta graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá certo? Então, a gente observa algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, ele tem a primazia, e ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor, ele existia desde a eternidade, inclusive lá no livro do profeta Isaías, fala-se que a respeito dele, né, ele seria chamado, ele também seria chamado de Pai da eternidade, né? Ou seja, se a eternidade, que não tem início, nem meio, nem fim, tem um Pai, o Pai foi o próprio Senhor, o Jesus Cristo, né? A quem nós chamamos de Jesus, que enquanto estava nas alturas era a palavra viva de Deus, juntamente com Deus e o Espírito Santo, né? Então vejam só, o Senhor existe desde a eternidade, a lei foi dada ao povo judeu, mas ele vem ao mundo e ele concede graça, ele concede revelação da verdade, ele concede salvação, e isso só vem por meio dele, não há outro que salve. Às vezes eu ouço muitas coisas, ou pessoas que têm uma outra crença, uma outra fé, mas aí a gente pode perguntar, vem cá, na sua crença, na sua fé, alguém deu a vida por você? Na sua crença, na sua fé, quem deu a vida por você é poderoso para perdoar os seus pecados, para te tornar isento de pecados, absolvido das suas culpas, te justifica, te salva, tem a eternidade preparada para você, tem te chamado para reino e glória, né? E ninguém tem, só quem tem isso preparado para a gente é o Senhor, como nós lemos no discorrer de toda a Bíblia, né? nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, no Apocalipse, enfim, nos livros também do Antigo Testamento, nós vemos essas coisas, né? A promessa sendo feita não somente ao povo judeu, mas também aos que não são judeus, que somos nós, tá certo? Que não temos obrigação nenhuma com a lei de Moisés, até porque a lei de Moisés é composta por 618 mandamentos e não por 10, né? 618, tá? E que Cristo simplifica em amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Mais adiante, Paulo, na revelação de Jesus Cristo, ele diz que todo preceito e toda lei toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, quem ama, cumpriu a lei, né? Então, o mandamento de Deus é o amor. Cristo diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então, é o que o Senhor ele quer de nós, ele tem preparado para nós, é graça, é salvação, é justificação, é poder, é cura, é nos tornar filhos de Deus e não apenas criaturas de Deus, tá certo? Aí a gente dá uma olhada num panorama assim geral, quando Jesus veio, né? O povo de Israel, que era o povo eleito de Deus, escolhido de Deus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, lá o povo de Israel estava vivendo sob o domínio da nação mais poderosa do mundo, que era Roma, né? Tudo que eles queriam era um libertador de Roma, né? E Deus envia Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus ele envia ao seu Filho ao mundo, né? Então o que acontece? Jesus vem quando chegou a plenitude do tempo, a hora certa, o momento certo, Jesus vem, né? E os judeus queriam um libertador cheio de glória, acompanhado de exércitos, para libertar eles do povo romano, do Império Romano. Mas eles estavam tão cegos que eles não compreendiam que eles eram verdadeiramente escravos e não tinham nenhuma liberdade, mas era dos seus próprios pecados. E Jesus vem para libertá-los dos seus pecados e não do Império Romano, né? E não do Império Romano. Se Jesus naquela época que veio libertasse o povo de Israel do Império Romano, pura e simplesmente, eles poderiam até aclamar a Jesus como o Cristo, só que o que aconteceria? Viveriam plenamente, talvez muito mais, né,
no próprio pecado, que é o que mata o homem, né? Que é o que escraviza, cega e mata o homem, né? O que destrói o homem, leva o homem à condenação eterna, ao inferno de sofrimento, né? É uma dimensão espiritual de eternidade em sofrimento e desprezo e vergonha e tormento eternos. Mas eles queriam um libertador do Império Romano. Jesus vem para libertá-los da sua verdadeira escravidão, que era o pecado. Tá? Aí o que é que acontece? Eles rejeitam, eles negam, eles caluniam e eles entregam a Cristo para ser crucificado, né? E Jesus veio para libertá-los daquilo que de fato eles precisavam ser libertos. Aí a gente olha esse panorama que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? De Covid, algumas pessoas buscando a Deus, outras não estão nem aí mesmo, não vão buscar mesmo. Tem gente que não vai buscar mesmo a Deus, nunca, tem gente que nunca vai buscar a Deus, tá certo? Outros buscam no momento de aperto, de aflição e tal, e depois também que a coisa fica boa se afastam, mas outros buscam e permanecem com Ele. E o próprio Jesus disse que é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma, seremos salvos. Através da nossa perseverança, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Não é quem passa uma temporada na presença de Deus, mas quem persevera em ser fiel até o fim, esse será salvo. Então nós vemos aí o Covid, essa situação toda, né? E muita gente não se arrependeu dos seus pecados, tá? E eu digo para vocês, irmãos, essa coisa do isolamento e tal, que as autoridades estão tomando as suas medidas e com justa razão, né? Com justa razão, que Deus abençoe as autoridades. A Bíblia diz que nós temos que orar e abençoar as autoridades, temos que interceder por eles, para que o governo seja bom e para que a nossa vida seja quieta e sossegada. É uma ordenança bíblica que nós oremos pela nossa cidade e que nós oremos pelo povo todo da terra e que nós oremos pelas autoridades, por aqueles que estão investidos de autoridade. É bíblico isso, tá? Então, o que acontece? Nós vemos que muita gente não vai buscar a Deus mesmo, porque tem gente que nunca vai se arrepender dos seus pecados. Outros buscam a Deus no momento de aflição, mas quando a aflição vai embora, eles relaxam, né? E outros buscam e se firmam e perseveram e são fiéis até a morte e recebem a coroa da vida, né? Como está escrito, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas onde é que eu quero chegar? Já muita gente sofrendo por causa do isolamento, né? A quarentena está se prolongando e se prolongando e se prolongando e se prolongando, e era para o início de maio, e agora é para o final de maio, e daqui a pouco já vai para junho, e daqui a pouco vai se estendendo, e a tristeza vai acontecendo. Os abusos dentro do lar têm acontecido muito, né? Muitos divórcios no mundo inteiro têm acontecido por causa de quarentena, né? Marido não consegue ficar junto da mulher, mulher não consegue ficar junto do marido. Problema grave, tá certo? Pessoas que não conseguem ficar dentro da sua própria casa, junto com a sua própria família, violência nos lares, tá? Abuso nos lares, homicídios, né? Mortes, enfim, coisas terríveis acontecendo, separações, divisões, tá certo? E esse isolamento e trabalhando para que a doença não se espalhe, ou se espalhe menos, ou atinja menos pessoas. Mas eu digo para você uma coisa, muita gente orando a Deus, muita gente clamando a Deus, pedindo a Deus a solução, mas eu digo para você uma coisa, se amanhã disser assim, olha, o Covid acabou, meus irmãos, as pessoas elas voltarão ao mesmo padrão de vida, talvez pior ainda, por passarem tanto tempo, né? Sem farra, sem aquele tipo de distração, de diversão que infelizmente só faz mal. Eu tenho certeza que se amanhã, segunda-feira, acabou o Covid, meus amados, muita gente vai voltar à lama do pecado, vai voltar às transgressões, vai voltar a ofender a Deus, vai voltar a zombar de Deus, vai voltar a se esquecer de Deus, né? Ah, meu Deus, nos livra da pandemia, etc e tal, mas há um problema muito maior do que a pandemia, né? Até porque a taxa de mortalidade dessa pandemia é muito baixa em relação a todas as outras que já houve, né? Peste negra, gripe espanhola, se você for ler, você vai ver que foi um arraso na face da terra, tá? Essa Covid aí não chega nem a poeira do que foi a peste negra e a gripe espanhola. Mas eu quero dizer uma coisa,
O pecado é que mata muito mais. E as pessoas não estão preocupadas com isso, não. Jesus, quando veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele não veio para libertar o povo de Israel do Império Romano. Os israelitas olhavam e diziam, nosso problema é o Império Romano, nosso problema é o Império Romano, nosso problema é o Império Romano, mas o problema deles era o pecado, e o pecado que desagrada a Deus. Hoje muita gente está dizendo, oh meu Deus, nos livra da Covid, nos livra da Covid, nos livra da Covid, vamos orar, muita gente orando, e tem que orar mesmo, está errado não, mas há algo pior do que a Covid, algo muito pior do que essa pandemia, que é a pandemia mesmo crônica do pecado na natureza humana, e que muitas vezes o ser humano está pouco se lixando. Você entendeu, irmãos? Então assim eu fico e observo, e vejo, e comparo, e digo, meu Deus, muito parecido com a época em que o povo de Israel era dominado pelo Império Romano, né? Toda aquela região ali, não era só o povo de Israel, mas toda aquela região, inclusive o povo de Israel, era dominado pelo Império Romano. Para eles o problema era o Império Romano, só que na realidade o problema ali era o pecado. Hoje nós temos uma Covid aí, né, que está por aí, tem ceifado várias vidas, muitas vidas, mas nós temos um problema muito maior dentro dos lares, dentro das famílias, dentro às vezes do coração e da mente das pessoas, que é o pecado. E a Bíblia define pecado como a transgressão da lei, né? É a quebra da lei, é a quebra da ordenança do Senhor, né? É a ação contrária à vontade, ao querer e ao caráter de Deus, e à pessoa de Deus, né? Então isso é o que mata de fato o ser humano. E o ser humano está preocupado com Covid. Tem que preocupar com Covid? Tem, meu filho. Tem que lavar suas mãos, tem que usar sua máscara, tem que evitar contato, evitar abraço, evitar aglomeração, evitar uma série de coisas, tudo que você puder evitar. Higiene bastante, cuidado bastante, máscara bastante, evita o que você tem que evitar. Em nome de Jesus, faça isso, e faça mesmo, não tem que fazer diferente não, né? Mas o pecado, ele mata muito mais do que a Covid, do que a gripe espanhola, do que a peste negra e do que o exército romano. Você entendeu? E é isso que a gente deve observar. Qual é o verdadeiro problema que nós estamos enfrentando? Covid é um detalhe, mas há um problema muito maior, um problema crônico, que as pessoas se afundam cada vez mais, que é na prática do pecado, né? E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, tá? Mas o dom gratuito de Deus, certo? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, né? Ele tem a vida eterna preparada para nós, tá certo? O próprio Senhor Jesus, ele tem a vida eterna preparada para nós. O pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus queridos, há um problema muito, muito, muito maior que Covid, que é o pecado, que mata. A Covid certamente não vai matar tanta gente assim. Mas o pecado mata todo mundo que o pratica. O pecado mata todo mundo que é escravo dele. A Covid vai matar uma quantidade de pessoas relativamente baixa, ainda que numericamente alta, mas em proporção relativamente muito baixa. Mas o pecado mata todo mundo, irmãos. E só há uma saída para sermos livres do poder da morte. É estarmos com aquele que João Evangelista ele escreve dizendo que ele era a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Tá certo? É aquele que da parte dele nós recebemos toda a sua plenitude e recebemos a sua graça, e recebemos graça, e recebemos graça, e recebemos graça da parte dele. Muita gente pegou Covid, algumas pessoas apresentaram sintomas, outros ficaram graves, e uma grande maioria nem sintoma apareceu.
tá certo? Não se manifestou nenhum tipo de sintoma, né? Covid é assim. Mas o pecado, ele mata. O pecado, ele mata. Mata e mata mesmo. Por isso nós precisamos daquele que ele é a verdadeira vida, né? Ele é a verdadeira luz. Ele é a luz dos homens, ele é a verdadeira vida. Ele é aquele que nos transforma em filhos de Deus. Ele é aquele que nos concede graça, ele é aquele que nos traz a revelação da verdade. Então, meus irmãos, a gente está vivendo um cenário um pouco parecido com aquela situação do Império Romano lá na terra da Judéia, né? O pessoal preocupado com a ocupação romana e inteiramente cego em relação ao senhorio do pecado nas vidas deles, né? Hoje muita gente está preocupado com a contaminação, o contágio do coronavírus, mas nem sequer pensa se está vivendo uma vida de obediência a Deus ou uma vida de pecado. Tá certo? Então, medite essas coisas, apegue-se a Cristo, saiba que Ele é o seu Salvador, receba Ele como teu Senhor, teu Salvador. Não seja como o povo de Israel, inteiramente cego, principalmente as autoridades de Israel, os fariseus, né? Os sacerdotes, os levitas, os escribas, né? A elite religiosa eram os mais cegos, tá certo? Seja como aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender a verdade dos fatos, tá certo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, faça uma aliança com Ele, entregue a sua vida ao Senhor, seja dele, se apegue a Ele, busque a Ele, se firme na presença do Senhor. Como Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? No mesmo livro do profeta Jeremias, ele diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Muita gente diz, eu já orei a Deus, já falei com Deus, não sinto a presença de Deus, é como se eu não tivesse a presença de Deus. Irmãos, tem que ser buscado de coração, tem que se buscar a Deus de coração. Então, mais uma vez eu digo, entregue a sua vida ao Senhor, mas não é só uma vez não, entregue a sua vida ao Senhor todos os dias. Entregue a tua vida ao Senhor quando você levantar, quando você sair para trabalhar, quando você for almoçar, quando você estiver na rua, quando você estiver no transporte, quando você chegar em casa, quando você for dormir. Entregue a sua vida ao Senhor todos os dias. Entregue-se a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo esteja em aliança com o Senhor. Em todo o tempo esteja pronto para obedecê-lo, para fazer aquilo que agrada a Deus. Tá bom, queridos? Abram os olhos e vejam que é um problema muito maior, há uma doença muito mais mortal, 100% de contágio, né? Que é o pecado, é a herança que nós recebemos do pecado de Adão, contaminou 100% da raça humana, tá certo? Mas há um remédio que nos livra dessa morte. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e de mim e de você que cremos nele. Então entregue a sua vida ao Senhor, se coloque nas mãos de Deus, se ponha nas mãos do Senhor, viva com Ele, ande com Ele, se firme nele, dia após dia, se fortaleça nele na força do poder do Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste século, deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, né? É o que Paulo escreve lá aos Efésios, lá no capítulo 6. Então se revista das armaduras de Deus. Deus tem armadura para você. Então, meus queridos, fiquem atentos, mas é o pecado, porque ele mata
muito mais. O Covid só mata o corpo, mas o pecado mata corpo, alma e espírito. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Se firme nele. Entregue-se ao Senhor dia após dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a graça do Senhor seja multiplicada na sua vida. Que a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Que o seu coração seja inundado do amor de Deus. Que o Espírito Santo derrame abundantemente o amor de Deus no seu coração. Que o Espírito do Senhor fale aos teus ouvidos, né? Uma das traduções chama o Espírito Santo de Consolador, outra de Paráclitos. Paráclitos significa aquele que fala por detrás de você, aquele que fala aos teus ouvidos, aquele que orienta você, aquele que guia você, onde Paulo escreve aos Romanos e diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, tá? Então que o Espírito Santo, ele guie você, ele oriente você, ele te conduza, ele te livre do mal, ele te alerte do pecado, ele te dê a direção certa, ele te fortaleça para você não cair em tentação, ele te dê vigilância, ele te dê espírito de vigilância e de sabedoria e de revelação também. Que o Senhor te proteja, que a mão do Senhor seja poderosa sobre você, que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, como diz a Bíblia, e te guarde, tá certo? Que os anjos do Senhor, como está lá no Salmo 91, te guarde em todos os seus caminhos, que eles te sustentem nas suas mãos, para você nem tropeçar com o teu pé em pedra. Queridos, que Deus te dê um fim de semana excelente, debaixo da graça, da comunhão, da bondade de Deus, como nós vimos aqui, dele nós recebemos a sua plenitude, a sua totalidade e graça sobre graça, né? Graça sobre graça, bondade e misericórdia cada vez mais multiplicado sobre nós. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te fortaleça, te dê alegria, alegria do Espírito Santo, tá certo? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, tá certo? Saúde na tua casa, vida, alegria, paz e prosperidade na tua casa. Que haja unidade, que haja união, que haja comunhão, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus estenda a sua mão de poder, graça, misericórdia e bondade sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, e nos traga depressa cura e solução sobre este problema, para com este problema, em nome de Jesus. Que o Deus de todo poder faça a nossa vida, a terra, voltar à sua normalidade em nome do Senhor, e que o Espírito Santo leve muitos ao arrependimento e à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e sempre. Amém. Se Deus permitir, domingo, 18 horas, vamos estar continuando aqui falando a respeito do testemunho de Cristo, do batismo de Cristo, tá? Como João falava a respeito do Senhor, para que você aprenda mais a respeito de Cristo, se entregue a Ele e viva com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja com todos. Amém.